Então, boa noite, vou começar a gravação. E aí, conforme o pessoal vai chegando, a gente vai inserindo, né, a discussão. Eu pus bastante tempo, porque tem várias coisinhas, assim, para esclarecer, para fomentar a discussão. Eu sei que, nossa, pus material para caramba para vocês, não precisa ler tudo agora, mas é importante ter isso aí, porque às vezes vocês vão fazer algum trabalho, vocês vão precisar, aí corre atrás para ver, né? Então acho que são disciplinas que tem que ter lá material à vontade para vocês poderem consultar, né? Entender onde achar esses documentos, o que são esses documentos e o que isso significa, né? Então, só destacando, esse semestre a gente vai trabalhar com educação formal e a gente vai trabalhar justamente com um desafio atual, que é a educação à distância na graduação, né? Então tá muita polêmica, e vocês vão ficar no fogo cruzado mesmo. A ideia é vocês fazerem uma proposta de fogo cruzado mesmo. Então, a gente vai pegar um exemplo de um curso de saúde na Unifesp, e aí vocês vão pensar como é que seria esse curso à distância? Como é que seria 20% à distância? Como é que seria 40% à distância? Se é possível, não é possível? Então, essa treta que vocês vão comprar esse semestre, a gente não vai botar vocês para brigar com o povo, que a gente sabe que seria a maldade com vocês, mas vocês vão se basear nos documentos. Então, vocês vão ter que acessar os documentos e olhar isso, né? O que pode? O que a legislação diz? O que a briga está acontecendo? Então, é um pouco isso que vocês vão... E falar assim, poxa, dá para fazer EAD na área de saúde com qualidade? Né? Então, esse é o desafio do semestre de vocês. Depois vocês vão... A ideia é que vocês vão pegar um curso da Unifesp, tá? Vão pegar o material desse curso, o que tem nesse curso, qual é a proposta desse curso, e vão pensar. Vocês, como designers educacionais, se vocês fossem propor uma parte desse curso à distância, o que vocês proporiam? E aí depois vocês vão focar em uma disciplina, né? Os grupos vão ser 4 grupos, vão ser divididos, depois a professora Gisele, a professora Edna, que vão cuidar do PI, que vão explicar melhor como é que vai ser essa dinâmica no ponto presencial. Mas eu já estou dando um spoilerzinho para vocês saberem, porque é importante né, vocês aproveitarem essas disciplinas que tratam dos documentos, que tratam do currículo, para vocês pegarem informações e aproveitarem para o PI. Então, por isso que eu já estou dando o spoiler da situação. Então, a gente escolheu o curso de fonoaudiologia, que é um curso da área da saúde, e é um curso que tem algumas tensões aí, né? Então aí vocês vão depois ser responsáveis em como é que vocês montariam uma disciplina à distância para esse curso. Então, o foco vai ser esse. Então, assim, então hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês, assim, como é que a gente começou a disciplina de currículo. Então, a gente, semana passada, começou 2 disciplinas, essa semana começaria a terceira, né? Eu falei para o Luciano que eu ia ajudar ele, o Luciano está com Covid e com dengue, com os 2. Ele conseguiu pegar os 2 juntos. Então, ele não está nada bem, está bem derrubado. Primeiro ele tinha pegado Covid, agora ele pegou dengue também, né? Então está com febre, tá? Então ele com certeza vai ter que... graças a Deus não é grave, mas ele está derrubado, né? Então essa semana a gente não vai poder contar com ele. Então eu falei que eu dava uma mediada nas atividades dele até ele poder voltar, né? Então, só para vocês entenderem como é que vai rolar esse bloco de 3 disciplinas, a de EAD são só 2 semanas, tá? Então, foi a semana passada e agora. A de EAD, a gente vai trabalhar. Né, na primeira semana, a gente pediu para vocês contarem
a história de vocês da EAD e estudarem os modelos de EAD, né, que isso vai ser importante. Né, então, teve uma discussão bem interessante, depois eu vou com calma, vou dar os feedbacks, né, destacar algumas falas muito interessantes. Tem gente que começou há pouco tempo, tem gente que já está desde a década de 80, né, com EAD, então tem de tudo. E a gente tem vários modelos, né? Tem modelos que são muito mais de entrega de conteúdo, e modelos que são mais colaborativos, modelos que são mais de produção, né? E isso faz toda a diferença na EAD. Isso faz completamente diferente. Né? Tem EAD que é focado na transmissão, tem EAD que é focado no material didático, e tem EAD que é focado na interação e na mediação. Então, isso faz diferença na EAD. Então, é muito difícil a gente ver o que está acontecendo hoje. De repente, falou, proíbe a EAD. Né? É muito difícil. Então, porque o problema não é a EAD. O problema é o modelo de EAD escolhido. E o problema, né? E aí, como é que a gente trabalha com a questão de qualidade? Então, e aí a gente tem forças políticas envolvidas. Então, a gente tem que ter consciência que isso tem várias questões políticas. Então, eu contei um pouco da minha história de EAD, mas eu vou contar um pouquinho, acho que é importante vocês saberem o contexto político que envolveu a EAD, né? Então, a EAD, por um bom tempo, então, é claro que teve período, a EAD teve vários períodos, né? Teve desde do Instituto Universal, que é da década de 1930, que era educação por correspondência, teve educação pelo rádio, né? Teve até modelos que a gente chama de tecnicistas, que são modelos de estímulo-resposta que continuam até hoje, né? Até, por exemplo, o telecurso, eu falei para vocês, né? Sou autora do telecurso, eu fiz o telecurso de biologia em 94, 95, 96. Eu trabalhei no telecurso, montei, assim, a gente fazia o texto, aí os roteiristas, né, a equipe de roteirista, que era liderada pelo Marcelo Taz, fazia os roteiros, a gente avaliava os roteiros, a gente acompanhava as filmagens, a gente avaliava as inserções de animação, então a gente avaliava tudo. Então, para mim, foi muito interessante ter conhecido. E o telecurso, ele tinha um modelo muito interessante, porque não é um modelo só da aula explicativa. O telecurso, não sei se você... Ele tem um modelo, se vocês olharem assim, ele tem um formato. E o formato é assim, primeiro começa, né, tem aquela vinheta, né, de andar, aí depois tem, ou pelo menos o de biologia, a gente partiu de uma pergunta. Toda aula tem uma pergunta. Por que as plantas da floricultura são mais bonitas do que as que eu tenho em casa? Por que eu tenho que tomar café da manhã? Por que então, por que eu tenho que limpar a casa? Né? Então, tinha essas perguntas. E aí, como é que a gente fazia? Isso foi uma escolha nossa, tá? Da equipe. Não, cada equipe teve um formato. A equipe de biologia, a gente escolheu ter uma família. A gente falou que tinha que ter o pai, mãe, 2 adolescentes e uma criança, né? Até era o Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum, que fazia criança, o Caio Blá, era adolescente, fazia um adolescente, e assim, a família sempre conversava, e aí saía a dúvida, mas por que isso acontece? E aí abria a quarta parede, né, porque ia ser muito forçado, né, responder coisas muito técnicas, e aí aparecia um cara que explicava. Além disso, tinha uma dinâmica que eles perguntavam na rua, tinha 2 repórteres, um homem e uma mulher, que eles iam em algum lugar público e eles perguntavam, por que vocês acham que isso acontece? E essa dinâmica é uma dinâmica interessante, porque faz a pessoa pensar no cotidiano, né?
Então, essa questão curricular com o cotidiano, ela é muito importante. Né? Então, por isso que eu estou contando isso, porque a gente tem duas naturezas de currículo. A gente acha que currículo é aquela grade de conteúdos que a gente tem que ensinar, ou que a gente tem que aprender, né? E, na verdade, o currículo é, sim, a demanda social de aprendizagem, ela é. Mas o currículo, essa demanda, ela tem uma demanda legal, que tem uma construção de documentos norteadores, e tem uma demanda cotidiana. Então, o currículo está sempre sendo construído, né? Então, a gente tem esses mecanismos legais na educação formal, a gente tem os mecanismos legais que garantem que determinados conteúdos sejam trabalhados, que garantem que determinadas competências têm que ser desenvolvidas, né? E aí que surgem as tretas, né? Porque, assim, gente, o que mais tem, sinceramente, o que mais tem de projeto de lei na vida é projeto de lei tentando botar alguma coisa no currículo. Não, é sério, isso é verdade. Porque sempre tem algum deputado, algum senador que fala, tem que ensinar isso, tem que ensinar aquilo, tem que ensinar educação financeira, tem que ensinar... Sempre tem. E sempre tem alguém querendo proibir também alguma coisa, né? Então, sempre... Então, acho que a questão que mais tem projeto de lei é para interferir no currículo. É o que mais tem. E aí a gente tem os técnicos, né, do Conselho Nacional de Educação, que vai... E aí Então, se a gente for... Os cursos superiores, eles têm as diretrizes curriculares de cada curso, que tem a ver, que são construídas a partir da demanda social do que aquele profissional precisa saber, né? Então, os cursos superiores, vocês vão encontrar. Cursos superiores existe o que se chama DCN, então, Diretrizes Nacionais Curriculares. As diretrizes nacionais curriculares é o que a gente, por exemplo, o TED não tem diretrizes curriculares. E como é que a gente fez? Porque não tem, não teve uma diretriz só para o TED. O que a gente fez quando a gente construiu o nosso PPC? A gente pegou a diretriz do curso de pedagogia, a gente pegou a diretriz do curso de comunicação, a gente pegou de tecnologia, a gente pegou de design e a gente fez um mix, né, o que fazia sentido. E também a gente pegou uma coisa, como o nosso curso é tecnológico, existe um manual de cursos tecnológicos, tá? E aí, esses manuais têm demandas profissionais. Então, como o nosso curso não existia, tá? Primeiro, a gente surgiu como curso experimental, e agora o curso já está no manual. Né? Então, a gente criou o curso no manual. Então, só para vocês entenderem que existe uma construção, que essa construção vem de especialistas que trabalham no conselho. Agora, a gente também tem que entender quem são esses conselheiros. Infelizmente, nos últimos anos, esses conselheiros são dominados, o Conselho Nacional de Educação, nos últimos anos, são já há muitos anos, é dominado por representantes desses institutos, Instituto Ayrton Senna, o Fundação Lehman, esse pessoal, tá? Itaú, Unibanco, todo esse pessoal estão lá. Por quê? Porque eles vendem informação, né? Então, muitas vezes, eles estão muito presentes no Conselho Nacional de Educação. Tem muito pouca gente de universidade no Conselho Nacional de Educação, infelizmente. Infelizmente, a gente tem uma discussão grande em relação a isso, porque eles que fazem, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar no CIEB, tem muito material interessante no CIEB. O CIEB é patrocinado pela Fundação Lehman e por outras fundações, né? O CIEB, uma vez me pediram para fazer um parecer para o CIEB, eu não tive coragem de fazer, porque eles me deram
o projeto de lei 6 meses antes dele se apresentar. Ou seja, eles fizeram o projeto de lei sobre a educação conectada, que é o projeto de lei que está embasando a tecnologia na escola. Que a gente vai discutir, tem uma das unidades que a gente vai discutir a tecnologia na escola, eu vou falar um pouco disso para vocês. Então, assim, tem essas questões. Então, assim, eu estou compartilhando isso com vocês, porque é a realidade do país, né? A gente tem essas pressões políticas, e aí a gente tem que fazer o que a gente consegue, né? É claro que a gente acha as brechas. Então, tem as questões que são, tem o currículo, que é, então, por isso que tem muita discussão da BNCC, dos itinerários formativos, porque eles fizeram isso, principalmente o novo ensino médio, né? Eles fizeram isso porque eles queriam diminuir, por causa do apagão de professores, diminuir o número de professores licenciados e vender formações. Esses institutos queriam vender esses itinerários, né? Então, por isso que teve essa aprovação do novo ensino médio. A BNCC, do ensino fundamental, tudo, é um pouquinho mais interessante, mas a do ensino médio é muito ruim, é muito complicado, porque se perdeu muito. Então, são questões que, quando a gente vai fazer algum material, a gente vai ter que olhar, a gente vai ter que ser crítico, a gente vai ter que pensar, né? Então, eu não coloquei, o ano passado, se vocês quiserem, eu vou colocar em uma pastinha para vocês todos os documentos de legislação de ensino médio, até para vocês terem, tá? Porque vai que vocês vão fazer algum projeto, né? Mas eu não coloquei tudo isso para não assustar vocês. Mas é legal ter, aí um dia falar, estou fazendo, né? Vamos lá olhar, né? Então, é importante vocês conhecerem essa realidade, né? Então, assim, porque tem documentos específicos, né, de cada área. Oi, Carlos, tudo bem? Estou aqui fazendo. Eu tô aqui contando que, assim, tem documento para caramba nessa disciplina de currículo, e eu vou deixar uma pastinha para vocês, para não assustar, dos vários níveis de ensino, porque a gente vai focar esse semestre no ensino superior, mas é legal vocês conhecerem, porque às vezes vocês vão fazer algum projeto em outros níveis de ensino, porque tem características diferentes, né? Então, a gente tem o nível de ensino da educação formal, a gente tem a educação infantil, né? A gente tem o Fundamental 1, a gente tem o Fundamental 2, né? E a gente tem o ensino médio. A gente tem também o ensino técnico, ensino tecnológico, educação, que o tecnológico entra na educação superior. Na educação superior, a gente tem os cursos de bacharelado e os cursos de licenciatura, né? E aí, o que rege... Então, assim, a gente tem as bases curriculares do ensino médio, do ensino fundamental, do ensino médio, e o novo ensino médio, que é super criticado, né, porque eu estava falando porque teve um esvaziamento de disciplinas básicas para incorporar aqueles itinerários formativos. Que a ideia até era interessante, era oferecer uma diversidade de formação. Só que isso funciona em escola privada, né, que tem uma série de opções, que tem professores para serem contratados. Agora, na escola pública, não tem, né? Então, assim, e aí essas pessoas são profundamente prejudicadas. Então, tem a discussão do novo ensino médio foi essa, né? E em relação a... Eu estou com essa câmera, tá chata, ela está desfocando, ela não está gostando da minha cara, não adianta. É porque eu roubei da Isabel, a Isabel deve ter posto algum dispositivo para anti-roubo para desfocar a minha câmera. Mas tudo bem. E agora, sim, o que eu vou pedir para vocês olharem com carinho... Agora eu vou contar as histórias, eu vou contar as fofocas da Unifesp, né? Porque a gente vai fazer com as questões de caso, tá? Então, a gente vai
Então, como eu estava contando, o projeto integrador de vocês, eu tenho que dar um spoiler, porque vocês precisam aproveitar as disciplinas também para o projeto integrador. O projeto integrador de vocês vai ser montar tanto uma estrutura mais macro como uma estrutura mais micro de uma disciplina EAD. Tá? E a gente vai escolher um curso que está polemizando, alguns cursos, porque a gente está numa uma treta imensa da proibição da EAD. Imensa. Eu já vou entrar nessa treta, porque essa treta é boa. Então, assim, a gente está numa treta imensa da proibição da EAD. Então, a gente vai pegar um curso, a gente vai pegar o curso de fonoaudiologia, tá? E depois, a gente vai dividir em 4 grupos, cada grupo vai ficar com uma disciplina para desenvolver, né? Algumas partes em EAD. E aí vocês vão ter que pensar como é que você faz uma EAD de qualidade. Então, esse é o desafio do semestre. Aí vocês vão ter que montar uma proposta de EAD de qualidade, entendeu? Para se a gente apresentar para alguém, né, a gente não apanhar. Né? Não, vocês imaginam, né, a pessoa aqui, não sei se eu já contei isso para vocês, que eu conto sempre. Imagina quando a gente chegou na Unifesp, então imagina, eu entrei na Unifesp vai fazer 10 anos, eu e a Isabel entramos no mesmo concurso, né? E, na época, tinham contratado vários professores para cuidar da educação da Universidade Aberta. Só que, diferente dos outros professores que são contratados para um curso específico, uma disciplina específica, nós não fomos. E aí, assim, começou a ter crise da Universidade Aberta e tal. Aí a gente falou, e agora? O que vão fazer com a gente? Né? Vai, leca, vamos ter que criar uma graduação. Aí foi aí que surgiu a ideia do TED, né? E aí, como eu trabalhava com design educacional há muito tempo, né, os colegas também tinham essa expertise de EAD, a gente foi montando o TED. Mas, assim, quando a gente começou a ter a primeira ideia, chegando à pró-reitora, nossa, a pró-reitora chegou e falou que enquanto ela estivesse na gestão, não ia passar. Gente, vocês têm ideia das coisas que a gente ouviu. E aí a gente pegou, fez uma proposta, mostrou lá para a reitora. A reitora falou, vocês querem isso? Aí ela deu os 12 trabalhos de Hércules para a gente fazer. Isso. A gente ia. Aí ela vinha com mais coisas. Eu quero 10 pareceres de professor da USP. Eu quero seminário de não sei o quê. Olha, foram 10 CGs, que é o conselho de graduação, que eles tiraram da pauta. Toda vez que tiraram da pauta, eu chorava. Falava, não é possível. Né? E até que um dia puseram na pauta e foi aprovado. Mas, assim, foi perrengue, não foi fácil, não. Mas, assim, por quê? Porque tem era o primeiro curso de graduação EAD da Unifesp, um curso que ninguém conhecia direito, né, o que era, num modelo novo, né, então foi um desafio. Então eu e a Isabel tivemos lá batendo na cara para responder esse pessoal, né, foi um desafio interessante, mas isso deixou a gente mais forte, a gente calejou de tanto levar porrada. Mas foi essa. Mas é assim, eu tive situações, gente. Uma vez, quando a gente estava discutindo a BNCC, veio uma professora da USP e eu fui me apresentar e eu estava, assim, até sendo crítica, não estava, sabe, defendendo a BNCC, não, eu estava pontuando. Aí essa professora da USP chegou e falou assim, em primeiro lugar, eu queria falar, quem trabalha na EAD para a formação de professores não tem o meu respeito. Assim, simplesmente ela desqualificou a minha fala só porque eu me apresentei que eu era da UAB. Então, assim, então, para vocês terem ideia, mas eu acho que, assim, aos poucos a gente tem conquistado muito respeito a reitora mesmo, anterior, mesmo a Rayane agora, né, elas sempre escutaram a gente sempre, mesmo essa pró-reitora,
ela depois pediu para dar aula no nosso curso, ela dava aula nessa disciplina, a disciplina de avaliação institucional, que é a área dela. Então, assim, ela chegou a dar aula com a gente. Então, porque ela falou, deixa eu ver como é que é, entendeu? Foi muito legal. Então, eu acho que a gente... Mas é difícil, né? E assim, então, eu estou contando, né, algumas tretas e questões que estão envolvendo as nossas disciplinas. Então, esse vai ser o desafio do semestre de vocês, vai ser construir uma disciplina EAD para a área da saúde. Eu queria que tivesse também da licenciatura, porque é outra treta. Está tendo duas tretas, não sei se vocês estão acompanhando as tretas feias. Tem duas grandes tretas de AD. A primeira são os cursos da área da saúde e a segunda são as licenciaturas. O Todos pela Educação está pegando pesadíssimo, falou que não dá para formar professora à distância, é impossível, e eles estão com um lobby enorme, inclusive no Conselho Nacional de Educação. E aí tem uma coisa que é complicada. Agora, a gente tem que entender, agora fazendo um olhar para o que aconteceu nos últimos 10 anos. Né? A gente tem que olhar para a gente entender de onde vem essa treta e como é que a gente se posiciona em relação a ela. Né? No primeiro governo Lula, que era o Haddad, o ministro da Educação, se criou a Universidade Aberta do Brasil, financiada pela CAPES e tudo mais. Nessa época, o foco da Universidade Aberta do Brasil era formar professores. E a gente teve uma formação de professores imensa no Brasil, imensa, imensa, imensa. De chegar, assim, eu tive o prazer de 2014, 2015, eu ir para polos do Nordeste, do Norte do Brasil, e ver que não tinha cidades muito pobres que não tinha mais professor leigo. E tinha muito antes. Por quê? E esses professores tiveram diploma de universidade, tipo UFSCar, tipo Unesp, certo? Por quê? A Unifesp nunca teve formação de professores à distância, tá? Mas a Unifesp tinha os cursos de saúde indígena, que foi muito, muito importante, e os cursos de gestão de saúde também para o SUS. Então, a gente trabalhou muito nessa área, então a Unifesp foi muito importante nessa área. Mas formação de professores, a UFSCar e a Unesp fez, assim, um boom no Brasil inteiro, de formação de pedagogo, de formação de licenciatura, fora as outras universidades federais. Então, assim, foi uma diferença. E os cursos da Universidade Aberta do Brasil, até hoje são, acho que aumentou um pouquinho, mas não passa de 30 alunos por tutor. O tutor ganha pouco, mas assim, ele cuida de 30 alunos. O que aconteceu em 2016? Né? Foi um libera geral. E desde aquela época, não teve mais avaliação. As avaliações de curso só voltaram ano passado. Ficamos 6 anos sem avaliação. Então, o que acontece? As instituições privadas botaram 500, 1.000 alunos por turno. Né? Então, é claro que a EAD foi ruim, ficou ruim. Né? Não é a culpa da EAD, a culpa é do modelo. Né? Então, assim, então, essas questões que a gente tem que verificar. Né? O que faz a EAD ser de qualidade? Então, essas questões que a gente tem que olhar. Então, a gente tem que olhar o modelo, a gente tem que ver a questão do que muitos de vocês falaram lá na discussão, né? Se é algo que é só receber conteúdo. Né? Por exemplo, a gente teve, e eu vi isso acontecer, eu estou acompanhando, aquela Ânima comprou 20 universidades. Assim, teve vários bancos, o BTG, aquele, esqueci, tem o X lá também, o Paulo Guedes, né, a irmã dele é do Conselho Nacional de Educação, né, e ele comprou várias universidades. Para quê? Tem um cara lá,
Tem um cara que dá consultoria que acabou com a EAD do Senac, por exemplo, né? Porque tem essa coisa de massificar. A gente tinha 30 alunos por turma, ele falou no mínimo 100. Corta pela metade o valor do tutor. Então, assim, é isso. Então, isso faz a qualidade ser ruim. E o da Ânima, o sistema da Ânima é um horror, é uma coisa assim, é um carrossel de competência, o aluno não sabe que aula que ele vai ter, é só aula gravada, até as aulas são de má qualidade. Então, assim, é isso que a gente está vendo aí. E aí você vai falar, né? O que eu tensionei essa semana com vocês é a questão da pandemia, né? O que a gente viu? Então, na pandemia, o que aconteceu? A gente achou que a gente ia ser valorizado, né? E eu acho que a gente está vendo um efeito rebote agora, tá? Eu acho que a gente foi, né? Na época, eu era a professora mais popular da Unifesp, tá? Eu virei a professora mais popular da Unifesp, todo mundo que... Eu fiz curso para mais de 1.000 professores na Unifesp. E agora, o que acontece? Como todo mundo aprendeu a gravar sua aula, fazer seu Meet, todo mundo acha que faz EAD, né? E aí, inclusive a profissão de designer educacional, eu acho que teve uma desvalorização imensa, imensa. Porque agora todo mundo acha que sabe fazer aula. Todo mundo acha que sabe montar telinha, ou sabe fazer webconferência, então é isso EAD, né? Então, são questões que eu estou trazendo para vocês, né? E aí, é isso. Agora eu queria ouvir um pouquinho vocês, que eu já falei muito, mas aí eu já vou pontuar. O que vocês... Então, assim, vamos lá. Quais os desafios que vocês têm aí para responder? Que eu enchi vocês de coisa essa semana, né? A primeira atividade era falar da experiência de AD para a gente trazer para a nossa vida, né? Como é que a gente enxerga as experiências que a gente teve, né? Então, isso é importante. E agora pensar nessas discussões. E deixa eu contar, eu adoro uma treta, estou sempre metida em confusão. Eu estou em 2 grupos diametralmente opostos, né? E eu não posso contar para nenhum dos dois, que eu apanho. Eu estou sempre no meio da confusão. Então, assim, eu estou num grupo de pesquisa da Unirede. A Unirede eu botei material da Unirede para vocês. A Unirede é uma associação de universidades públicas, tá? Eles fazem eventos de universidades públicas, tem um evento muito bom de EAD, que é o ESUD, que é um congresso de ensino superior EAD, é muito bom o ESUD, eu sempre vou todo ano, apresento trabalho e tal. E tem um outro congresso, que também é famoso, que é a ABED, que é a Associação Brasileira de Educação à Distância. A ABED, ela tem a ABED tem de tudo, tá? A ABED é muito corporativa, tem muito instituição privada. Só que, assim, se as minhas coleguinhas acadêmicas souberem que eu vou na ABED, elas cortam relação comigo. Mas eu vou, né? E agora eu virei conselheira de qualidade de EAD e de comitê de ética, né? Porque a gente tem que, entendeu? Eu acho que, assim, eu tenho que estar na pesquisa da Unirede, que pesquisa EAD, eu tenho que estar também ali. Por quê? Porque a gente precisa saber a realidade das universidades privadas, a gente precisa discutir, nem toda privada é ruim, né? Então, a gente tem que discutir sobre o assunto, né? E eu acho que, o Comitê de Ética, eu pus lá o link para vocês, tiveram várias discussões que a gente respondeu para Todos para a Educação, sobre a licenciatura, sobre a questão das aulas práticas, né? Como é que dá para fazer prática online? Então, são essas questões que eu acho que a gente tem que tensionar, né? Dá para fazer prática online? Não dá, ou dá? O que dá? Dá para formar professores online? O que não dá para ser online? Ou como o que dá? Eu acho que essas são questões que a gente precisa
tensionar, né? Então, era essa... E também, agora, na segunda semana, tem uma outra tensão que é importante, é legislação, e é a questão do currículo decolonial, que é pensar nas questões étnico-raciais. Isso é lei. Todos os cursos precisam falar disso, né? Então, o que a gente fala sobre isso? Então, essas são as questões, né? Eu também coloquei para vocês os documentos curriculares, né? Como a gente vai falar de um curso da Unifesp, eu vou contar a história dos documentos curriculares da Unifesp. Tem história também. Normalmente, tá? Qual que é a regra? Normalmente, tá? Aqui a Unifesp, às vezes a coisa é trocada. Normalmente, quando você cria uma instituição de ensino, você faz um PPI, o Projeto Pedagógico Institucional, que é a base, que são quais são os princípios pedagógicos norteadores dessa universidade. Tá? Então, normalmente se faz o PPI e a cada 5 anos se faz o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, que é você planejar o que você vai fazer de ações, de melhorias, né, de ações educacionais nesse período. Né? Então, normalmente, você faz o PPI primeiro e cada 5 anos você faz o PDI. E cada curso tem o seu PPC, que é o Projeto Pedagógico do Curso, certo? E aí, o projeto pedagógico do curso, o que tem? Tem o contexto do curso, tem a característica do egresso, né? O que você quer, como é que você quer formar, tem a referência das DCNs, das diretrizes curriculares nacionais, tem a matriz do curso, tem a descrição de cada disciplina, tem dizendo como é que você vai avaliar o aluno, tem dizendo como é, né? Todos esses detalhes milimetricamente desenhados. Tem que ser aprovado em conselho, e é assim que funciona o ensino formal. Você tem que seguir, depois você tem que ir lá né? Então, tudo isso tem uma regra, né? E o que acontece? Só que a Unifesp nunca teve PPI, gente. Até uns... quando foi que a gente fez o PPI? Faz uns 5 anos, mais ou menos, um pouco... A Unifesp não tinha PPI, não tinha. Aliás, tinha curso que não tinha nem PPC, pra vocês terem uma ideia. Medicina, acho que não tem 10 anos que tem PPC. Tá? Porque eles achavam que eles não precisavam ter PPC. Tá gravando, né? Não devia estar lá isso gravando, mas é verdade. Mas tudo bem. Aí a Unifesp fez um movimento muito bonito, foi muito bonito mesmo. O PPI, eles contrataram um professor lá de Berkeley, que trabalhava com estruturas participativas, e a gente fez uma construção participativa. Foram várias reuniões, foram 2 anos de reunião, gente, que os grupos criavam seus princípios pedagógicos, aí o grupo criavam as grandes áreas, aí, como é que fala? Aí selecionavam, votavam, o que valia a pena ficar. Então, assim, foi um projeto que todo mundo pode participar. Aluno, os técnicos, os professores, todo mundo pôde colocar a sua proposta, a proposta podia ser editada por outra pessoa, era um software que você podia editar, você podia voltar, via todas as contribuições, depois voltava as contribuições, sintetizava, era muito legal. Foi um processo muito interessante, é um processo de participativa, construção coletiva. Eu gostei muito, eu participei da estruturação do processo coletivo, depois a professora Isabel também, que estava na Pró-Reitoria de Planejamento, ajudou nas sínteses, né, e nas avaliações. Então, foi um processo muito interessante. Eu achei que foi muito legal. Então, o PPI, se vocês olharem, eu pus o link lá do PPI, tem a chamada para as pessoas participarem,
né? Eu tinha feito, eu e o Leandro, a gente fez uns personagens para convidar as pessoas para participar. A gente fez umas coisas divertidas também para convidar as pessoas. Eu fiz um escape room sobre a participação do PPI também. Então, assim, são coisas que, não, só para vocês entenderem. Então, como é que são construídas as coisas, né? Descontei demais, agora eu queria saber um pouquinho de vocês. O que vocês... Eu queria ouvir cada um. O que vocês leram? O que vocês... eu quero... Porque hoje a gente tem que discutir essa questão da qualidade de EAD. O que é uma EAD de qualidade? Para vocês depois responderem, né, nessa disciplina. E também a gente introduzir essa questão tanto do currículo prescrito, que foi o que a gente falou, dos documentos, e do currículo multireferencial, decolonial, né? Que é você, como é que você faz o currículo ser mais democrático, mais participativo, como você tem escuta, né, das camadas sociais no currículo. É isso. Então é isso, falei bastante. Diga, quem? O que vocês leram, o que vocês gostaram? O que chamou a atenção de vocês? Não tenham medo, gente, é para a gente conversar. Hoje é para bater papo, para a gente poder Boa noite, desculpa o sedimentar. atraso. Diga, Carlos. Em primeiro lugar, desculpa o atraso, cheguei agora há pouco, peguei o bonde andando, mas eu entendi, professor. Bom, em primeiro lugar, né, eu acho que assim, a educação formal, como você já trouxe, né, inclusive nos materiais dessas duas primeiras disciplinas, né, tem uma série de regras que a gente precisa estar compreendendo, porque ele não permite muita inovação fora dessas regras, né? Quer dizer, a gente pode até inovar desde que a gente não conflita com essas regulamentações, porque elas têm força de lei, né? Então, muitas delas a gente precisa estar observando. Em relação ao projeto integrador, que eu peguei um pedaço da sua fala, nós vamos... a ideia é que a gente pegue uma disciplina do curso de fono, que hoje já é oferecida no modelo presencial, e crie uma alternativa desta mesma disciplina no formato EAD, correto? Isso. Tá, perfeito. Ou vocês vão pensar... Primeiro a gente vai pensar no todo, se faz sentido ser a disciplina ou se faz sentido ser algumas disciplinas, a gente vai discutir isso. Tá. E depois vocês vão trabalhar no micro mesmo, pensar materiais que sejam de qualidade. Tá, entendi. Em relação à qualidade do EAD, assim, eu vejo, até por experiências anteriores, né, realmente, eu diria que uma disciplina que envolva uma carga muito grande de prática, ou prática em equipamentos específicos, em laboratórios específicos, eu acho que o EAD fica muito comprometido. Eu não consigo imaginar, por exemplo, aulas práticas de um curso de odontologia em EAD, não faz o menor sentido, né? Por outro lado, eu tenho outros tipos de prática que podem ser simulados, né? Eu posso ter simuladores, sejam virtuais ou físicos, que eu posso trazer para uma realidade aproximada, né, aquela situação que seria encontrada no campo. Por exemplo, eu já andei mexendo há algum tempo atrás, circuitos elétricos, circuitos eletrônicos, você tem uma série de simuladores, né, que você consegue dar, pelo menos, lógico que não a formação mão na massa, mas você consegue fazer com que o aluno ele vivencie o funcionamento de um circuito elétrico a partir da conexão entre componentes de uma maneira virtual, sem ele precisar estar atuando exatamente ali sobre o equipamento. E, inclusive, isso é usado muito em empresas mesmo, para treinamento de equipes de manutenção e tal, né? Você pega manutenção de aeronave, manutenção de trem, que você tem simuladores, né? Então você consegue inserir determinadas falhas e as pessoas irem buscar qual seria a solução daquelas falhas. Então, é meio que uma modelagem teórica do que vai ser feito na prática depois no futuro. A gente chama isso de prática epistêmica. Tá, perfeito. A parte que você
porque você não simplesmente manipula ou simplesmente faz. A prática também envolve um modelo do fazer. Exatamente. Né? E aí a prática que a gente chama epistêmica, que é a parte que a gente pensa no que a gente está fazendo. Entendeu? Legal, obrigado pela referência. Aliás, epistemologia, em tudo quanto é artigo que a gente acha, estava com essa pergunta pulando na minha cabeça, não, sob o prisma epistemológico, desculpem a minha ignorância, gente, eu não sou da área de literatura, eu já olhei no dicionário, já fui umas 3 vezes atrás do que é epistemologia, é normal. Saí do lugar, continuo não saindo do lugar, mas tudo bem, é um detalhe. Epistemologia é você ter consciência de como o conhecimento é construído. Tá. Perfeito. Isso que é epistemologia. Epistemologia é o conhecimento sobre o conhecimento. Perfeito, legal, obrigado. Então, é você entender como aquele conhecimento é construído. Então, o que acontece? Quando você... O que a gente chama de prática epistêmica é que você tem consciência de por que você está fazendo aquilo. Sim. Não só fazer pelo fazer, mas você entende o conhecimento que está por trás daquela prática. Perfeito. E agora, bom, voltando para a questão prática da qualidade do EAD, assim, embora exista essa limitação para algumas práticas do EAD realmente não ser aplicável, eu acho que na maioria, se a gente pensar um curso, seja ele de qualquer área do conhecimento, eu sempre vou ter disciplinas em que pelo menos parte do conteúdo eu consigo oferecer em EAD. Eu não tenho a menor dúvida, a menor sombra de dúvida disso. Ou seja, o modelo híbrido, para mim, ele pode ser aplicável a qualquer área do conhecimento. Algumas dá para ser só online? Perfeitamente. Eu não entendo porque formação de professor, por exemplo, existe todo esse celeuma, porque hoje os meios que a gente tem de comunicação, você pode gravar uma aula sua em ação e passar para um professor avaliar se você está se portando bem, se o gesto está correto, se você está se dirigindo corretamente àquele grupo de alunos, que seria o mais prático para mim, que eu imagino, da formação do professor. Então, eu acho que daria para trabalhar de qualquer forma. Agora, essa questão que você trouxe da questão dos tutores, realmente ela é uma questão bastante significativa, porque não é porque é EAD que os alunos vão andar sempre sozinhos. Não é que não pode ser assim, né? Então, precisa ter um acompanhamento, precisa ter um monitoramento, precisa ter o incentivo à participação, porque o aluno se desgarra. Então, eu entendo que a função do professor e do tutor EAD vai muito no sentido de trazer o aluno, né? Toda hora estar puxando aquele aluno, que ele não tem um horário fixo, é diferente quando você tem aquele encontro marcado, todo dia, às 19h30, nós estaremos nessa sala de aula. É diferente. Né? Então, eu tenho que trazer o aluno, provocar o aluno a interagir com os materiais, a dar suas contribuições, e para que ele possa se desenvolver, e não dá para fazer isso com grupos de 150, 200, 500, 1000 alunos, como a gente vê por aí. É impossível que o professor consiga se dedicar a isso. Então, eu acho que essa é uma questão bastante significativa. Eu não sei qual é o número ideal, não tenho essa experiência. Acho que isso talvez seja um desafio, pode ser um belo projeto de pesquisa, inclusive, né? De achar um número que seja... Ideal é impossível, mas que seja razoável. Eu acho sempre... Eu brinco que... Eu falo assim, quando a pessoa fala, quantos alunos tem que ter? Qual é o tempo que tem que ter um vídeo? Eu consigo mapear num texto, mas eu não consigo fazer algo que vale para todos os contextos. Exato. É complicado. Então, assim, por isso que eu falo, uma vez o pessoal ficou bravo, que eu falei, qualquer pesquisa que vem falar isso é picareta. Mas, na verdade, aí alguém fala, mas tem gente que faz esse tipo de pesquisa. Faz, mas quando a pessoa faz a pesquisa, ela fala, olha, eu fiz nesse contexto, com tal e tal. Aí vem alguém e pega aquilo e generaliza. Sim. E as pessoas querem essa resposta, né? Qual o número dela? Né? Não tem. Você pode ter uma referência para determinadas categorias de conteúdos, né? Um número variando de X a Y, para outros ele varia de Z a W, né? Mas isso. Então, eu acho que são fatores que a gente tem que considerar em termos de qualidade. Agora, aí tem a questão da qualidade intrínseca, que não é só no EAD, vale para o presencial também, que é a capacitação do professor, é o grau de conhecimento que ele tem da disciplina, é a capacidade didática do professor de comunicar aquilo que ele sabe, não basta o professor apenas saber,
né? Ele tem que saber comunicar aquilo que ele sabe. A qualidade do material didático em si, que vai ser passado para os alunos, isso tanto faz se você está na frente de uma lousa e vai recomendar um livro como complemento da tua aula, você lá com o bom e velho giz e quadro negro, como se você está no online disponibilizando o conteúdo para que os alunos leiam e façam uma reflexão. Eu vejo mais ou menos por aí. Eu acho que a capacitação do professor e a qualidade do material de apoio, ela não se restringe ao EAD, restringe também ao presencial, particularmente no caso do EAD, eu acho que tem muito dessa capacidade do professor de atrair a atenção, de fazer esse acompanhamento e principalmente fazer a avaliação. Acho que a avaliação no modelo EAD, ela é um desafio, um item desafiador também. Sim, é outra questão. Tá bom, vamos ouvir a Sandra, depois voltamos aí. Diga, Sandra, tudo bem, Flor? Oi, prof, tudo bem? Também cheguei atrasada, desculpa aí, mas estou aqui. E, bom, eu quero me solidarizar com o Carlos, porque eu também sempre me deparo com a palavra epistemologia e sempre vou para o dicionário de novo, vejo outra vez. Tamo junto, amigo. Então, assim, é interessante o conceito que você trouxe de ter o conhecimento sobre como o conhecimento é construído, porque isso me interessa muito, sempre me interessou de saber como o conhecimento é construído, porque tem uma ligação muito forte com o que a gente está fazendo nos nossos estudos com a EAD, no sentido de que se a gente vai então montar essas trilhas, né, para cursos existentes, a gente tem que pensar, então, como é que o conhecimento é construído dentro dessas trilhas, para quem e por quê, né, em qual contexto. Então, assim, tem super a ver, né, essa ideia. Me interessa muito saber isso, eu tenho muita curiosidade, principalmente no setor da minha atuação, e gostei muito de ter lido o material da deixa eu ver o nome dela, Patrícia Berra, adorei os materiais dela, achei que ela é super clara. Assim, eu não dei conta de ler as 300 e tantas páginas, mas eu fiquei super afim. Nossa, foi muito gostoso, é uma leitura muito boa. Ela fala muito dos modelos, ela conceitua, ela começa lá do Piaget, né? Então ela conceitua conhecimento, ela conceitua competências. Para mim foi bem legal saber a diferença de habilidades e competências, porque a gente tem outros documentos do tipo BNCC, que a gente sempre tem que olhar se a gente vai fazer. Espera aí, qual que é o nome do negócio? PPC, se a gente vai. Porque se a gente vai fazer. Porque não, são muitos P's. Vocês vão ter que ler o PPC e do PPC criar a proposta. Entendeu? Então, mas daí, para ler o PPC, muito provavelmente, ele tem as competências dentro desse PPC. Então, a gente tem que saber que competências é essa que esse curso quer. Então, ao final desse curso, essa pessoa que cursou isso vai ser capaz de... Né? Então, é uma competência, assim, isso é muito legal, assim, eu fico animadíssima. Eu vou contar, assim, professor Luciano que me perdoe, mas já que ele está doente, eu vou entrar na seara dele. Já que ele eu tô assumindo essa semana a disciplina dele, mas assim, professor Luciano que gosta de falar sobre isso, mas eu adoro também. A disciplina de ensino-aprendizagem vai trabalhar isso, tá? Então, o que acontece? Vou dar um panorama sobre que isso é super importante, tá? Então, o que acontece? Vocês, agora, nesse primeiro bloco, vocês têm a disciplina de currículo. O currículo vai pensar na demanda social, né? Como é que a educação formal traz as demandas sociais. Então, primeira semana a gente fala do geral, depois a gente fala do currículo decolonial e antirracista, a gente vai trabalhar com a questão da complexidade e educação ambiental, que também é outra temática casca. Depois a questão das tecnologias, que pega na gente também, o currículo e tecnologias, e depois
São 5 semanas da disciplina de currículo, e a última semana a gente fala de currículo por projeto, tá? Então, esses grandes temas. A disciplina de ensino-aprendizagem, tá? Essa primeira semana, vocês têm lá a famosa taxonomia de Bloom, a contar umas fofocas sobre o Bloom, adoro fofoca, né? O Bloom, a gente precisa entender, todas essas teorias são criadas em algum contexto, gente. Assim, a gente precisa entender que tem um contexto. Assim. As principais teorias educacionais, né? O Bloom era lá da costa leste americana, né? O Bloom, eu gosto muito do Bloom, mas eu tenho meus não que meus pés atrás, não, é que a taxonomia de Bloom, ela foi um esforço que é válido, tá? De tentar deixar os objetivos mais claros, né? De explicitar, de decupar aqueles objetivos e deixar eles mais claros e mais focado na ação. Então, sempre na ação do aluno. Então, ele fez uma hierarquização de ações do aluno. Né? Então, ele fala, primeiro o aluno memoriza, depois ele compara, depois, né? Então, ele tem uma hierarquia lá. Agora, o pessoal está falando que tem a taxonomia de Bloom revisitada. Na verdade, não é bem isso, tá? Na verdade, o Bloom já falava, o Bloom não era tão arcaico, não. O Bloom já tinha até uma... Só que o que aconteceu? Quando a taxonomia de Bloom chegou no Brasil, na década de 70, nós estávamos bem na ditadura militar, certo? Então, quando o Bloom chegou, a última... Então, era memorizar, analisar... Não, memorizar, agora esqueci a ordem, tá? Mas começava sempre com memorizar, comparar. A última é criar. Agora, né? Mas antes era sintetizar. Ok. Na regra, na verdade, sempre foi criar. O Bloom falava em criar. Só que o que acontece? Quando chegou, não, criar é muito subversivo. Aí virou sintetizar. Entendeu? Então, agora hoje em dia eles falam que é revisitado, é que na verdade eles recuperaram essa, né? O Bloom é o que se questiona. Eu já vou botar uma tretinha aí para não ficar tão. Eu acho que o Bloom ele é muito legal porque ele ajuda você a descrever, ele ajuda a pôr o foco na ação do aluno, a ser uma coisa mais clara e tudo mais. O problema é que, assim, por mais diversa que sejam os tipos de ação, o Bloom é comportamental, é behaviorista, porque você parte de uma ideia que ele tem que fazer algo previsto. Isso é behaviorismo, gente. Tá? Aí você fala, não tem problema também, né? Assim, falar, mas a gente tem que entender que você é uma lógica que o aluno tem que fazer o que você quer, objetivo delimitado, tá? Essa é a lógica o objetivo de aprendizagem é uma lógica behaviorista, sempre, tá? Só deixando claro isso. Aí, a gente vai para a lógica das competências, que aí é um complexo. Por quê? Porque competência é uma briga danada. Tem educador que, se você falar que educa por competência, você apanha. Tá? Por quê? Qual o problema da ideia da competência? Porque tem uma política neoliberal, principalmente o pessoal do Renault e de algumas turmas, que a ideia de competência é focado apenas na formação para o trabalho. Entendeu? Então, eles têm uma ideia que você está trabalhando por competência, você está simplesmente enquadrando a pessoa só para o trabalho e não está desenvolvendo questões críticas, questões humanas, certo? Mas, por outro lado, tem outras referências que trabalham com competências que são muito mais interessantes. Por exemplo, o Zabala. O professor Luciano vai trabalhar.
O Zabala, ele entende que educar por competências, tem um livro muito bom dele, que tem na biblioteca, é só procurar o livro do Zabala, que tem da Educar por Competências. O Zabala, ele fala que educar por competências é educar para a vida. E ele fala uma coisa, porque outra coisa que vocês vão achar muito na prática do design educacional é a ideia do chá. Já ouviram falar o chá? Uhum. É competência, habilidade, atitude. Então, todas as coisas têm o chá. E vocês têm que separar. A competência é o maior, a habilidade é o saber fazer, lá mais micro, e a atitude é a questão mais de escolha, mais comportamental. Então, vocês vão falar. O Zabala, ele fala uma coisa que eu adoro, que ele fala assim, não dá para separar. Ele fala, não dá. Porque sempre que você faz alguma coisa, pode não ser consciente. E a ideia é tornar consciente. Sempre que você todo fazer tem um conhecimento por trás. Então, todo como tem um quê e tem um para quê. Né? Então, quando você descreve uma competência, isso é muito legal do Zabala. Quando você descreve uma competência, você tem que falar o que, como e para quê. Professora, Oi. eu conheci o conceito do chá desta maneira como você está abordando agora. Que a competência do ser humano para qualquer coisa, ela é definida pelo chá, que é o conjunto do conhecimento, quer dizer, esse C seria de conhecimento e não de competência, quer dizer, a competência seria o tudo, mas seria o conhecimento, a habilidade e a atitude, ou seja, eu tenho que saber o que fazer, é o conhecer, saber fazer, é o habilidade, é o H, e querer fazer, é a atitude. Ou saber para que você está fazendo. A implicância. É a motivação, é o querer, não é a motivação. E também o propósito, exatamente. A implicação social daquilo. Isso. Né? Então, assim, mas eu já vi essas distorções, mas a ideia é essa. A ideia legal de competência é isso. Então, aí a competência é algo um pouco mais complexo, porque ela está não só você não ensina nem só o conceito, nem só o procedimento, né? Porque tem aquele pessoal que divide em disciplinas que são procedimentais, conceituais e atitudinais. E, na verdade, o que o Zabala fala é que não dá para separar, porque você faz algo e tem um conhecimento sempre por trás, e você tem uma atitude social diante daquilo. Né? Então, por isso que, às vezes, tem muita briga aqui, essa questão do socioemocional, né? Que, na verdade, tudo, né, tem o socioemocional agregado. Né? Então, e aí, tem um terceiro conceito. Então, tem os objetivos, as competências, e tem uma coisa que o pessoal chama de direitos de aprendizagem. Isso se fala muito, tem várias. Se você pegar principalmente os materiais da Prefeitura de São Paulo, eles falam muito de direitos de aprendizagem, os materiais da Prefeitura de São Paulo, pelo menos eram, não sei se mudou, teve alguma mudança curricular. Na época que eu atuei na Prefeitura, você tinha que descrever quais eram os direitos de aprendizagem do aluno. Então, não era o objetivo. Então, qual é a lógica do direito? Ele saber, né, o porquê que ele está aprendendo aquilo. Né? É você trazer a autonomia de escolha do aluno. Né? É diferente, olha, você tem, né, direito de ter. Né? Então, é um outro princípio, a ideia do direito de aprendizagem. Então, as teorias mais socio-interacionistas, elas tentam fazer a pessoa ter consciência do que aquilo é uma. Né? Então, quando a gente está falando hoje, né, dessas políticas
mais essas políticas antirracistas, essas políticas mais das questões de gênero, das questões inclusivas em todos os aspectos. É uma questão de direito de aprendizagem, né? Então, é importante você saber, né, discutir essas questões, né? Então, a atividade dessa semana, pergunto isso para vocês, né? Eu botei também um monte de coisa lá. A Edna já me passou mais uns vídeos, porque a Edna, não sei se vocês viram, eu botei lá o link a Edna agora é da Comissão de Práticas Antirracistas da Unifesp, né? Então, eu falei, Edna, não tem os materiais mais novos. Porque o que acontece? Os cursos, eles têm que discutir, né? Boas práticas. Não sei se vocês tiveram tempo de assistir, o Dia da Comunicação não é tão dentro da história, mas é legal. Eu pus duas figuras muito interessantes, que é da Prefeitura de São Paulo, duas pessoas com quem eu trabalhei, eu gosto muito deles, porque eles realmente fazem diferença onde eles estão. E eles nos dão ideias, são inspiradores para nos dar ideias. Eles trabalham com ensino básico, mas será que o que eles falam... Então, tem duas histórias, são de ensino básico, mas eu acho que é interessante vocês assistirem. Uma é da diretora. Essa escola é sensacional. Essa escola, essa diretora já se aposentou, mas a escola continua igual, graças a Deus, né? Ela deixou um legado. Essa escola agora se chama EMEI Nelson Mandela, tá? Não chamava assim, chamava Guia Lopes. Era uma EMEI Guia Lopes, e aí eles falaram, quem é Guia Lopes? Era um general da Guerra do Paraguai. Né? Aí eles fizeram vários trabalhos sobre a questão racial, tudo, e eles elegeram o Nelson Mandela. E aí eles batalharam para conseguir assinatura, para mudar o nome da escola. Então, mudou o nome da escola para... E o que é legal... a escola tem uma prática democrática que é muito legal. Eu amava ver as criancinhas fazendo isso, era muito divertido, gente. Tem uma coisa que é assim, diretor por um dia. E aí o diretor por um dia, toda semana tinha uma equipe que era formada por algumas crianças, por pais, funcionários, né, e professores. E essa equipe mapeava... acho que era quinzenal, não sei, tinha que era o diretor. E aí eles mapeavam quais eram os problemas que tinham na escola. E aí eles tinham que fazer propostas, como é que eles resolviam esses problemas. E o que era mais bonitinho, era muito fofo, gente. Eram as criancinhas pequenininhas que elas não sabiam escrever, tá? E aí elas anotavam. E elas liam o que elas anotavam. Muito legal, gente. Assim, era muito interessante. E as crianças, e ela fazia, ela tinha umas histórias com os espantalhos, porque assim, ela conta no vídeo, eu amava, todo semestre tinha festa, que eles chegavam da África, né? Porque assim, primeiro foi o espantalho casou, o espantalho teve filho, e aí foi. Aí o filho era deficiente, depois a filha casou com um negro, e aí foi, que morava na África, e aí começaram... E aí ela usava essas questões para discutir as questões de racismo, as questões de inclusão. Então, a partir da história dos espantalhos, as crianças discutiam essas questões. É muito interessante, assim, o trabalho. E algo que, assim... era que ela chamava de figura de afeto, e eles usavam isso para discutir. Então, eu fico pensando assim, às vezes, a gente tem tanto embate por causa de legislação, será que às vezes a gente não criar histórias fictícias, ou, né, assim, que a gente consiga, a partir daquilo, ou não só histórias, trazer casos para discutir, né, que as pessoas se projetem, que as pessoas se coloquem no lugar do outro, porque às vezes isso é mais fácil para gerar empatia, né? Então
E a outra pessoa que também tem um vídeo é o Carlos. O Carlos, ele tem um trabalho, também já trabalhei com o Carlos, ele tem um trabalho de educomunicação, ele faz imprensa jovem, que as crianças fazem reportagem, vão falar com, né? E é muito interessante o trabalho do Carlos. E quando eles estavam construindo, por que eu chamei o Carlos? Porque quando eles estavam construindo o currículo da prefeitura, quando teve a mudança curricular, ele fez um levantamento com as crianças, ele fez um levantamento com os pais sobre, né, escutar eles sobre o currículo, né? Então, a gente pensar em formas participativas de construir o currículo. Porque, assim, o que eu vejo, recentemente, faz 1 ano ou 2 que teve essa nova política, eu vou discutir com vocês na quarta semana, que é a política que foi incluída agora do pensamento computacional e a política da escola conectada. Essas políticas, não se ouviu o professor, gente. Só se ouviu o pessoal do CIEB, do CNE, sabe? Eu tenho um grupo de professores professores de tecnologia, esse grupo funciona desde 2004, só para vocês terem ideia, são 20 anos de grupo. E todo mês a gente se reúne em uma das escolas e discute tecnologia e educação. Todo mês a gente tem essa reunião mensal. E aí, esse grupo, quando surgiu essa política, vamos discutir e tal. Aí fizeram um grupo de discussão e tal. Só que assim, vou ser sincera, a maioria que participa desse grupo é de grandes escolas, tem pouca gente de escola pública, lá da realidade do chão da escola e tal. E aí o que acontece? A nossa proposta, que já é uma proposta elitista, a nossa proposta só foi levada para o CNE porque uma das pessoas era do CIEB. E essa fundação, esse instituto, está pautando as políticas. Então, assim, é complexo isso, né? Então, tem um jogo de interesses, né? Então, assim, o que a gente tem que fazer é tentar que esses processos sejam mais democráticos, né? Então, a gente tem que entender essas questões, né? Então, só para fazer esse parecer aí. Mas é legal. E aí é o desafio aí de vocês da semana de pensar. Eu vou colocar lá também, no nosso fórum, eu tive numa escola, na última reunião desse grupo, a gente discutiu práticas antirracistas, como é que, né, como é que a gente tem. E tem uns trabalhos muito interessantes, depois eu vou colocar umas práticas, porque, assim, a gente tem que ir colocando nas pautas, né? Porque, assim, o que acontece, o que a gente escuta, por que não é só discutir as relações étnico-raciais? Se você for ver na lei, também fala de cultura e história africana, também está lá, ou de cultura e história indígena. Por que isso está lá? Porque a gente precisa reconhecer, porque quando fala de África, né, a gente só conhece a história ocidental, a gente não conhece a história dos povos africanos, né? A gente não conhece a história né? Então, como a gente tem que, aos poucos, isso trazendo também para a gente reconhecer como cultura, né? A gente ficou discutindo a palavra episteme. Gostei eu também, gente, isso todo mundo, viu? Não é, isso é normal, porque é uma coisa muito, muito acadêmica. Mas tem um autor que eu li muito na vida, que foi o Foucault, né? Eu li muito o Foucault na vida, e o Foucault, ele tem uma o Foucault ele trabalha com três grandes momentos da vida dele, né? O primeiro, ele discute como o conhecimento é construído, justamente, ele discute o saber.
né? Como o saber é validado, né? Então, ele tem uma coisa, tem um conceito que ele usa, que ele fala que é episteme de verdade, ou dispositivo de validação. Então, ele estuda, né, nos contextos, o que faz aquele saber ser validado, né? Então, ele fala quais são as epistemes de verdade. E depois que eu li isso, eu nunca mais esqueci. Então, toda vez que eu estou num congresso, eu fico olhando para assim, qual é a episteme, o que eu tenho que falar para que eu, né, quais são os conceitos chaves que eu tenho que usar para que as pessoas validem o que eu estou falando. Isso acontece sempre, né? Então, é só a gente ver os modismos que tem. Então, hoje em dia, todo mundo fala de metodologias ativas, todo mundo fala. Isso é episteme de verdade. O que está por trás a metodologia, essa questão do aluno ser autor, é super complexo, né? E não é simples você, né, fazer. Então, acho que são questões que a gente precisa ficar de olho, né? Como esses conhecimentos são validados e como é que eles são, né, reconhecidos. Então, acho que é isso. O que mais? Agora, quem está quietinha, Luana, Vitória, Emanuel, contem o que vocês viram, o que vocês pensaram, tirar as dúvidas, Não fiquem desesperados, tá, gente? É bastante coisa mesmo, mas a gente é o que eu falei, quem chegou depois, eu falei que eu vou pôr até mais material, vou deixar lá para vocês, porque esses materiais de legislação, embora é fácil de achar, mas é interessante vocês, se vocês precisam de alguma coisa, vocês voltam lá no TED e acham, né? Porque é importante vocês entenderem quais são os pontos de tensão de cada um. Então, quais são os pontos de tensão da educação infantil, quais são os pontos de tensão, porque às vezes vocês vão fazer trabalhos nesses segmentos e são interessantes a gente pegar. Mas é isso. Luana, fale alguma coisa, quero ouvir a sua voz, vai. Ai, Deus, eu confesso que eu estou um pouquinho perdida, sabia? Porque são tantas diretrizes, regras, documentos, assim, que eu não consigo meio que imaginar como... Por exemplo, vamos supor que eu preciso criar um curso do zero, né? Eu não consigo imaginar um passo a passo, assim, certinho, sabe? Ainda estou confusa. Na verdade, normalmente você não cria do zero. Normalmente tem uma demanda, né? Então, assim, se você for criar, por exemplo, uma graduação ou uma pós-graduação do zero, que eu já tive nessa situação, né? Aí a primeira coisa que você faz é construir esse PPC, né? Então, se você vai criar uma graduação, então, aí você vai construir. Aí o que você vai fazer? Que nem a gente, né? Não tinha diretriz curricular de educação à distância, de design educacional. Você vai falar, bom, quais são as áreas, as profissões correlatas, e a gente foi buscar para criar as nossas diretrizes, né? Então, assim, aí você vai atrás disso, né? É difícil mesmo, tanto que você não vai fazer sozinha, com certeza tem uma equipe que vai te ajudar, né? Nesse processo, né? E isso é uma coisa mais macro mesmo, né? É uma coisa mais de política mesmo, né? Ou mesmo quando a gente faz uma diretriz curricular, e às vezes o movimento que os professores têm também é interessante. Por exemplo, quando alguma secretaria de educação, que a gente tem as diretrizes curriculares nacionais, mas a gente também tem os documentos curriculares locais. Por exemplo, se você é da prefeitura ou se você é do estado, tem o currículo do estado, tem o currículo da prefeitura, que são diretrizes que essas instâncias criam. Então, por exemplo, uma vez eu fiz eu participei de um curso
que foi dado para todos os professores que estavam ingressando no ensino público estadual. Então, metade do curso eram eles entenderem o currículo do Estado. E não é que eles tinham que pensar como é que eles iam entender o currículo do Estado, né? O Carlos falou, não dá para inovar? Dá para inovar, sim. Só que você tem alguns princípios norteadores que você não pode fugir. Só que você tem que aprender a ter autoria a partir daquilo, né? Então, o currículo não é você, eu tenho que ensinar exatamente essa sequência, esses conteúdos. Não. Você tem que pensar naquele local, naquela comunidade, o que faz mais sentido, você escutar as crianças, você escutar, né? Você problematizar, que é o que a gente chama de um currículo multireferenciado, um currículo cotidianista, que a pessoa fala, né? Então, o papel é tentar ver, né, qual é o local, qual é o contexto da escola, se for o caso de escola. A EAD é uma coisa um pouco mais genérica, né? Você vai ter que... Aí, normalmente, o que você faz na EAD? Normalmente. Tá? É uma sugestão. Na EAD, você não sabe... Muitas vezes você não sabe qual é o contexto do aluno. Aí, normalmente, o que você faz? Você pede para esse aluno contextualizar aqui. Você dá o elemento e pede para ele trazer a prática, para ele contar o cotidiano dele. Assim como eu fiz com vocês. Vocês contaram a vida de vocês da EAD agora, né? Então, assim, eu contei a mim e vocês contaram de vocês, para a gente entender, né, como é que isso impactou na vida de cada um, como é que cada um viu, e que experiências a gente traz disso, como é que um pode aprender com o outro. Então, né? Mas não tem uma fórmula não, viu, Luana? É prática, tá? Então, é normal mesmo, tem muita coisa. E aí a gente vai atrás dos documentos, a gente vai ir atrás, falar, bom, qual que é a lei mais nova? E não é uma questão de lei só, porque não é só uma coisa prescritiva, é uma coisa de como você transforma aquilo em ato. Tá? O currículo é ato. Currículo não é lei. Currículo é ato. Então, assim, a ideia é como você transforma aqueles princípios sociais, aquelas demandas sociais, em ato. Né? Como é que as pessoas encarnam o currículo, né? O pessoal eu gosto muito dos textos da Nilda Alves, da Edmeia Santos, que eles falam isso. Né? Como é que você cria esse currículo em ato, em ação. Né? Isso é o principal. Uma coisa que eu vou deixar esse desafio para vocês, Luciano, que depois se vire, depois, sabe? Tadinho do Luciano. Gente, o Luciano está com Covid e com dengue, as duas coisas, gente. Ele não está, assim, não está grave, mas está mal, né? Tá baqueado, né? Então, só dizendo por que o Luciano não começou, né? E aí, o que eu vou fazer? A disciplina dele, que é dos objetivos, eu vou passar o PPC para vocês da Fono, e, assim, uma coisa que eu vi, o da Fono é muito econômico, tá? Não tem os objetivos bem descritos, só tem algumas coisas. Tem as ementas, né? E aí eu vou deixar esse desafio para vocês, pensar, escolherem uma disciplina e pensar quais seriam os objetivos de ensino daquela disciplina. Vou deixar esse desafio para vocês. Depois o Luciano que se vire para falar das coisas. Eu fico mexendo na disciplina do coleguinha. Mas eu acho que isso é importante, né? Como é que você... embora, viu, gente? Vou contar uma coisa para vocês. Vocês podem até experimentar isso, depois vocês contem. Tá? Eu fui num congresso de inovação curricular em setembro do ano passado, tá?
E eles apresentaram como inovação curricular, eu não sei se eu já contei isso para vocês, mas eu fiquei bem assustada. O pessoal da Univesp, vou até contar quem é, tá? Eles falaram que eles fizeram assim, eles botaram 900 ementas, então tinha lá a ementa, que é tipo um resuminho do que é a disciplina, eles colocaram na inteligência artificial e mandou a inteligência artificial fazer o plano de ensino. Porque normalmente o que tem que fazer? Tem as ementas que estão lá no PPC e todo semestre, como é que funciona, gente? Todo semestre os professores têm que entregar plano de ensino. Então, você vai lá no PPC ver ementa e você fala, bom, aí você desdobra aquilo em objetivos ou em competências e você diz, para atingir aquelas competências, vou fazer tais atividades, vou trabalhar tais conteúdos e vou ter essas referências. E eu entrego isso para a coordenação todo semestre, eu faço isso todo semestre, tá? Então, é chata a parte burocrática, mas eu acho que é você planejar o que você vai fazer no semestre, né? O problema as pessoas não gostam de fazer porque acham... Mas o planejamento, eu acho que é interessante você pensar, nossa, que atividade que eu vou fazer, né? O que eu vou aprontar com os alunos? Isso deveria ser legal, né? E você ter a consciência de fazer isso coerente, né? O tipo de atividade que eu vou fazer é coerente com o objetivo. E aí, com a avaliação que eu vou dar, né? Se eu estou... Quando eu falo chato, Paula, não é no sentido de achar que não devemos fazer. É chato a obrigação de todo semestre, a cada nova edição daquela disciplina, você ter que refazer aquilo. Porque, na verdade, eu concordo. Se você pensou numa outra maneira de passar aquele conteúdo, num novo material que surgiu, que você pode trazer para agregar, perfeito. Agora, o que eu não concordo é revisar por revisar. Né? Sim. Eu acho que tem que revisar com um objetivo, mas o que não é, pelo menos eu que dei aula em universidade privada, não é o que você vê. Você faz para atender a visita do MEC. Só isso. Para inglês ver. Mas aí, mas o que eles fizeram? Aí o ChatGPT fez tudo. Só que assim, fazer, beleza. Mas eu acho importante. Mas eles apresentaram como se o negócio fez perfeito. Aí eu já. Concordo. Né? Eu acho que assim, eu acho que o negócio fazer e depois você olhar para ver se você gostou do que ele fez, é legal, porque ele adianta o trabalho. Eu já falei isso acho que umas milhões de vezes. Desculpa se eu vou falar de novo, tá, gente? Mas uma coisa que eu aprendi nesses anos e anos de designer educacional, é que professor não gosta de fazer. Professor gosta de corrigir. Tá? Então, assim... Eu não gostava nem de corrigir, eu gostava dar aula. Não estou falando corrigir atividade. Ok. Assim, porque o que acontece? Professor, uma amiga, foi um designer educacional que me contou isso e eu vi que é verdade. E comigo também funciona, tá? Então, por exemplo, você vai lá, dá o template para ele, professor, entrega o conteúdo daqui 10 dias, deu 10 dias, ele não entrega. Professor, nossa, eu preciso do conteúdo, não sei o quê, e o professor não entrega. Aí você cansa e faz. Escreve qualquer bobagem, manda para ele. Já que você não fez, vou começar a fazer. Aí, quando ele vê que você fez, ele desespera, fala, aí ele faz. É mais ou menos isso, entendeu? E aí, o ChatGPT tem essa vantagem, tá? Ele faz, aí você vai ter que olhar para ver se está... Agora, tem gente que não é sério, não vai olhar, né? Mas eu acho que tem essa vantagem. Vocês podem tentar, depois vocês me contem. Pega a ementa da disciplina e manda ele criar os objetivos, depois vocês contam o que vocês acharam.
né? Eu acho que a gente tem que usar, não sou. Mas o que eu tenho ficado assustada, eu estou fazendo uma pesquisa sobre inteligência artificial. No começo eu estava super empolgada, agora eu estou super apavorada. Porque quando eu comecei a fazer, trabalhar com texto crítico, o ChatGPT tira toda a crítica do texto. Ele achata o texto, que a gente chama, né? Ele tira ele põe o contraponto para despotencializar a crítica. E quase sempre ele faz isso. Quase sempre. Então, isso é muito complicado. Muito complicado. Então, se você pega um texto... O objetivo dele é ficar na média, né? Ele quer exatamente. ficar na média. E como ele tem que atender a todo mundo, ele quer ficar na média. Exato. Essa ideia de medianização que a gente está estudando é bem complicado. Bem complicado. Então, assim, acho que a gente tem que olhar nesse sentido. Mas acho que vale a pena. Eu recomendo. A professora Silvia vai ficar brava comigo. Mas, assim, tenta fazer os objetivos a partir. E depois, aí tenta olhar quais são as classes da taxonomia de Bloom. Né? Então, tem lá. Eu acho que o Bloom é muito utilizado ainda, muito respeitado. Uma coisa também que se questiona do Bloom é a ideia de hierarquia. Tá? Isso é uma coisa que eu falo bastante. Tem um projeto de Harvard, que é muito famoso, tá? Chama Projeto Zero. Projeto Zero. Procurem. E tem um livro que chama... Se vocês procurarem, tem umas meninas, tem o Instituto Catalisador, eles traduziram muita coisa desse Projeto Zero, que a gente chama de rotinas de pensamento, que é um pouco isso, de você tornar o pensamento visível. Que o segredo é isso, da gente saber como a gente sabe, e aprender como a gente aprende, né? Então, o Projeto Zero, ele trabalhou nessas rotinas de pensamento, é um projeto de Harvard. E tem um livro, como é que... Vou tentar lembrar em inglês. Depois eu passo para vocês, mas Make Thinking Visible, né? Fazendo o pensamento visível, é alguma coisa assim, Make Thinking Visible. E nesse livro, ele questiona muito Bloom, não por causa dos objetivos, mas por causa da hierarquização. O que ele fala? Isso é uma coisa que eu tomei para a vida também. Ele fala que numa situação natural, você não aprende o conceito primeiro. Você aprende a prática primeiro. O conceito vem da prática. Então, na vida real, você faz primeiro, leva na cabeça, aí você percebe, né? Na primeira vez você faz. Aí você fala, putz, isso deu errado. Isso aqui, né? Aí você fala, aí você vê o padrão. Aí você aprende. Aí na próxima vez você faz melhor, né? Então, na vida real, você faz, aí você do fazer, você abstrai os conceitos, e depois você faz de novo conscientemente, né? Esse é o movimento. E ele fala que o movimento natural de aprendizagem seria esse, você aprender fazendo. Aí do fazer, que o pessoal do maker, da aprendizagem criativa, eles partem dessa lógica. Só que você precisa, para você fazer isso, você precisa tornar seu pensamento visível. O que quer dizer? Você precisa saber aproveitar essa prática para tirar o conceito a partir da prática. Então, ele tem o que chama de rotinas de pensamento, que são as perguntas que você faz a partir daquela prática para entender os conceitos que estão por trás dela.
né? Então, é muito interessante. As rotinas de pensamento são muito interessantes. E vem desse projeto zero de Harvard. Então, o que ele fala? O que o Bloom, e que muitas vezes o ensino tradicional peca, é que você ensina o conceito primeiro e depois você aplica. E aí, o que acontece? Quando você está ensinando o conceito, é abstrato, é sem sentido, a pessoa não entende, porque ela não veio da vida, né? Então, normalmente, e aí fica essa ideia do conceito primeiro, e aí a aplicação, às vezes, fica meio artificial, fica para você comprovar que aquilo existe, e não uma coisa que você aprendeu da realidade, então, é algo que vocês vão ver na questão de projeto também, que o projeto, ele pensa numa lógica mais invertida, né? Então, são questões aí que vocês vão trabalhar. E o que eu tenho trabalhado muito, a questão curricular, ajudando os professores, isso a gente eu devo ajudar vocês no PI, alguma coisa também. Eu não estou coordenando o PI agora, não. Vocês estão livres de mim, tá, gente? Mas eu vou dar essa vez, né? Vão ter a Edna e a Gisele, que são muito mais organizadas que eu. Né? Primeiro vocês vivem o caos, né, que faz parte, né? Depois tem alguém mais organizado do que eu, né? Então, agora vocês estão vai ser mais confortável nesse sentido. Mas eu vou estar sempre ajudando lá, dando umas malucas, né? Porque faz parte da minha natureza. Mas uma coisa que eu tenho feito de planejamento pedagógico e tal, que eu tenho ajudado os professores, tem várias coisas de trilhas criativas, porque esse movimento que eu estou falando para vocês é um movimento muito difícil. O professor está sempre muito acostumado no apoio à exposição. Não que a exposição seja errada, mas a exposição, ela é muito focada, ela é muito focada na transmissão. Não que a transmissão seja ruim, porque a transmissão cultural é necessária. Mas o aluno, às vezes, tem dificuldade nessa abstração, ou em fazer aquilo se conectar com a realidade dele. Então, por isso, processos investigativos, processos práticos, são mais interessantes, né? Então, combinar essas coisas são mais interessantes. Só que tem naturezas de disciplinas diferentes. Porque o que acontecia? Isso também foi uma investigação que eu fiz, tá, gente? O que acontecia? Quando eu fiz na pandemia, eu falei para vocês, foram mais de 1.000 professores que eu fiz formação, e aí, assim, eu fazia a formação das tecnologias, mas era efeito, eu dava uma de cavalo de Troia, né? Então, mas vamos discutir planejamento pedagógico com as tecnologias, né? Então, eu não discutia só as tecnologias, mas eu também discuti o planejamento pedagógico dos professores, né? E uma coisa que eu percebi, porque eles falavam assim, isso que você fala só vale para humanas, nas exatas nós somos diferentes. Eu via isso direto, né? E aí eu comecei a delimitar algumas áreas, né? Então, por exemplo, e não é simplesmente humanas, exatas e biológicas, né? São as áreas que você discute fenômenos, é diferente de uma área que você ensina algo prático mesmo, né? O fenômeno, você tem que compreender as variáveis envolvidas, né? Então, tudo bem ser um pouco, às vezes, mais demonstrativo, mas também você pode ensinar fenômenos de forma investigativa. Tem disciplinas que você ensina linguagem, ensina expressão, e é diferente, né? A Sandra, que ensina inglês, você tem que... São técnicas da pessoa falar, da pessoa se expressar, da pessoa decodificar, da pessoa, né, ter um repertório, é outra coisa. Né? Se eu tenho uma disciplina abstrata, conceitual, filosofia, né, eu tenho que entender de lógica, de premissa, como é que você constrói a argumentação, né, é outro tipo de natureza. As disciplinas de matemática, que vêm da abstração à prática, de pensamento computacional, né?
e as disciplinas que são, expressivas, fenômeno, comunicação, prática, não, já falei tudo, né? Então, as artísticas também estão nas expressivas, né? Então, assim, você tem que perceber a natureza do conteúdo e dessas competências, né? Para você fazer algo mais adequado. Isso não é tão simples, viu? Então, por isso, gente, os designers educacionais precisam ser muito valorizados, porque dá trabalho vocês pensarem em tudo isso, tá? Então, assim, por isso que eu falo assim, não é simples fazer um curso, não é, tá? Eu não simplesmente faço uma lista de conteúdo e gravo uns vídeos, não é isso. Eu preciso fazer toda essa análise da natureza do conteúdo, do tipo de metodologia de ensino que eu vou fazer, se ela é mais adequada para aquele. Então, assim, isso, e por isso que a gente tem que valorizar a nossa profissão. É isso. Tá? Bom, eu não sei se eu tirei dúvida ou só confundi mais vocês, mas, né, eu nunca estou aqui para explicar, estou aqui para confundir. Mas, assim, o importante é a gente fomentar a discussão. Não tem, assim, não tem certo e errado lá no fórum, tá? O que eu quero é que vocês mobilizem. Você não precisa ler todos os documentos, assistir todos os vídeos. Eu quero que vocês leiam algumas coisas que vocês julgarem mais relevantes e se posicionem, né, em relação à qualidade da EAD, em relação à questão de olhar e perceber. Tentem olhar os documentos da Unifesp, ver, né, as incoerências, vocês vão achar coisa. Se vocês acharem o PPC do curso de fundo, vocês vão achar incoerência, né? Depois vocês vão analisar o TED também, vocês vão achar incoerência. Aí aproveita, se vocês acharem incoerência no TED, conta para a gente que a gente está mudando o PPC. Pode contar. Aliás, eu vou falar para o Luciano fazer essa atividade com vocês. Mas é isso. Gente, mais alguma coisa? Hoje eu queria mais provocar essa discussão e acalmar vocês, porque eu sei que eu judiei, né, com os materiais, mas faz parte. Não precisa, assim, não se desesperem, não precisa ler tudo, não dá para ler tudo, tá? Mas é isso, vocês têm que saber que existe e consultar quando precisar. Essa é, né, mas ficou claro as provocações, os pontos, né? Eu queria contar um pouquinho essas coisas para vocês, que não é simplesmente, eu pego lá a lista de currículo, não. E eu tenho que estar criticamente o tempo todo pensando de onde aquilo veio, qual a implicação. Para a gente também, porque assim, o Carlos falou assim, a gente tem pouca liberdade de inovar. Eu discordo. A gente sempre tem uma brecha para fazer uma... a gente tem que saber a lei para poder saber onde é que a gente acha a brecha para... não para desrespeitar a lei, não é isso, mas para a gente poder ampliar a consciência, ampliar a autoria do aluno, né, a autonomia do professor, tudo isso tem que ser garantido e respeitado, né? Eu lembro que quando o pessoal falava isso, quando eu dava aquele curso que eu falei sobre o currículo do Estado de São Paulo, aí o pessoal ficava bravo, tinha professor que falava que eu era, como é que eles, na época acho que era o Serra, que era governador, aí falava que eu era cachorrinho do Sé. Nossa, vocês não têm noção. Aí que eu estava lá, era representante política, nossa, eram umas coisas assim que eu escutei naquele fórum de chorar. E aí eu falava assim, não, o currículo vocês transformam do jeito que, né, vocês não têm que, não é um regimento, né, são princípios. E aí a gente trabalhava com isso, quais são os princípios, ligados à inclusão, quais são os princípios ligados às tecnologias, e aí você constrói, né? Então, você trabalhar com currículo é isso, não é
Os currículos, eles não são fechados. O que é fechado, normalmente, são as apostilas, os livros didáticos e as plataformas. Eles estão enfiando goela abaixo, né? Isso normalmente é fechado. E por isso que os currículos têm muito interesse, porque, assim, é muito dinheiro, gente, que as editoras ganham, muito dinheiro. Muito dinheiro que sistemas de ensino ganham, muito dinheiro que plataforma educacional ganha. Então, por que eles querem estar lá no CNE mexendo no currículo? Porque garante o material que eles vão fazer, tanto para o aluno como para a formação de professores, né? Então, fica tudo pasteurizado, né? Exatamente. E normalmente o que acontece? Os pais gostam das coisas apostiladas, né? Não que, assim, eu acho que até pode, mas o problema é você ficar preso, né? Acho que o material ele tem que ter espaços para criar, né? Acho que pode ter um material de referência, é importante, mas o problema é quando aquilo engessa, quando aquilo não permite. Então, a questão curricular. Então, vocês vão passar por isso. Se vocês trabalharem muito. Hoje em dia, se está trabalhando muito para plataformas educacionais, e as plataformas, elas estão. Né, a gente tem um efeito. Eu estou com uma aluna no mestrado. Você viu, né? A Sandra pegou o material. Eu estou trabalhando com análise de plataforma, né? Então, assim, porque a gente está vendo um fenômeno que é de plataformização, que é para geralmente para engessar mesmo, né? E aí você vai eu recomendo, quem quiser fazer uma pesquisa de campo comigo, todo ano eu vou. Eu tenho um questionário de anotação de campo, todo ano eu vou para a Beth Educar, abril ou maio, não lembro, eu vou lá, e aí eu chego nos estandes, e aí eu analiso o que eles estão vendendo. E aí eu tenho uma anotação de campo, e todo ano eu faço essa pesquisa de campo, para ver o que eles falam, como é que eles abordam, o que eles vendem. E é sempre assim, eles vendem, olha, isso vai facilitar a sua vida, o conteúdo está pronto, os exercícios estão pronto, né, acabaram os seus problemas, é sempre isso que eles vendem. Né? E aí você não tem autoria e autonomia, né? Claro que alguns professores sobrecarregados acham isso bom, né? Nem posso culpá-los, né? Porque a vida é dura, mas a gente fica engessado, né? É isso, pasteurizado, como você falou. Então, são essas questões que estão permeando o que a gente está falando. E a gente vai estar do lado de lá, às vezes, atuando nessas plataformas. Também. Então, é isso. Gente, mais alguma coisa? Não? Então, é isso. Leiam o que vocês conseguirem e façam uma argumentação legal pra gente. E aí depois eu faço um fechamento, né? E aí a gente vai fazendo essa sequência. E precisando de alguma coisa, vocês chamam. Tá bom? Estou aí. Obrigado. E a gente tem daqui, não nesse sábado próximo, a gente tem o encontro presencial, né? Eu vou estar lá com vocês, tá bom? Boa noite a todos. Obrigada, Paula. Não esse sábado, o outro. Tá. É dia 23, eu acho. Ah, tá, antes do feriado. Isso, 23, tá? Beleza, obrigado, gente. Beijo. Boa noite a todos. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.